Não fique nervoso, tá? Vai dar tudo certo. Alguém colocou lá, coloquei essa mensagem lá no Facebook da igreja. Eu achei bacana, alguém colocou assim: hoje o culto vai ser irado. Vai mesmo. Muito bom. Eu acho que acredito que vocês daqui não devem ter muito problema com relação a isso. A ira, raiva, uma coisa assim, mas mesmo assim pode ser que eu esteja chovendo no molhado, né? Mas eu entendo que realmente ira é um sentimento ou é um problema mundial. Em toda a sociedade a gente vai encontrar problema com ira. Em toda relação, em toda família, você pode encontrar isso. Ira é um sentimento que está no trabalho, dentro do escritório, dentro de casa. A ira está na rua. É um problema que é comum a todos nós. Confesso a vocês que eu também tenho a minha dificuldade com esse tema. Eu lembro que alguns dias atrás, algumas semanas, a gente foi na colação de grau de uma pessoa da minha família, da família da Fátima, o cunhado da Fátima. E depois da colação de grau, todos foram para uma pizzaria. E a gente estava lá na pizzaria, juntamos algumas mesas, fizemos uma mesa só, várias pessoas ali na mesa. E aquela conversa, aquela brincadeira, aquele clima de alegria, aquele clima de celebração, porque o cunhado da Fátima tinha concluído o seu curso. E aí o pessoal falou: vamos pedir as pizzas, vamos comer. E aí o garçom chegou perto de mim e disse: qual que é o seu pedido? E eu disse: eu estava com fome, não queria ficar olhando muito o cardápio. Eu falei: eu quero uma pizza portuguesa. E ele perguntou: tradicional ou especial? Eu estranhei aquela pergunta, porque para mim pizza portuguesa só tem uma. Aí eu disse: como assim? Aí ele falou: o senhor quer uma pizza portuguesa tradicional ou uma especial? E eu disse: qual que é a diferença? Ele falou: a diferença é que a tradicional não tem queijo e a especial tem queijo. Falei: como assim? Não, a tradicional não tem queijo, mussarela, mas na especial tem queijo mussarela. Eu falei: você está enganado. Pizza tradicional portuguesa tem mussarela. Não, aqui não tem mussarela é especial. Então, se eu quero uma especial, falei: não, eu quero uma tradicional com queijo. Tradicional com queijo é especial. Confesso que eu estou ficando irritado com essa conversa. Olha só, veja só você, num ambiente de pizzaria, todo mundo feliz, contente, e a gente arruma espaço para ira. E eu respondi para ele um pouco mais, não estou falando que nem aqui, eu falei num tom mais elevado. Eu não estou entendendo. Eu quero uma pizza tradicional. E pizza tradicional portuguesa tem mussarela e tem ovo. E tem tomate, massa de tomate, é isso que é. Eu não estou entendendo. Não, a tradicional aqui é só presunto e ovo. Falei: então não é portuguesa. Bom, aí eu disse: quer saber de uma coisa? Não precisa me trazer pizza não, obrigado. O pessoal pede aqui, eu como o que eles pedirem. E o rapaz saiu. E aí a minha esposa, que estava do meu lado, gentilmente, seu tom de voz foi muito agressivo. Você não precisava ter falado desse jeito. E aí eu comecei a ficar nervoso com ela. Porque eu estava muito desejando comer uma pizza portuguesa.
E aquele garçom estava frustrando o meu desejo. E ele não tinha razão de frustrar o meu desejo, porque o meu desejo era legítimo. E eu queria uma pizza portuguesa tradicional que tem queijo. E ela disse: você falou muito áspero, você falou muito duro. E eu retruquei, mas depois eu parei, pensei e disse: realmente eu não precisava disso. E aí meu cunhado, o irmão da Fátima, estava lá na mesa, o João, a Fátima, algumas pessoas. Aí o garçom apareceu ali e eu falei: por favor. Aí ele já veio meio assim, né? Achando que ia ter outra confusão. Eu disse: olha, escuta, eu quero te pedir desculpa, porque eu fui muito agressivo com a minha colocação. Eu acho que eu falei muito exagerado com você e não precisava disso. Então você me desculpa por esse comportamento que eu tive. Imagina que é isso, não. Eu falei: não, mas mesmo assim eu estou falando isso para você. É difícil às vezes para a gente fazer isso. Você reconhecer que você exagerou, ou reconhecer que você agiu de uma forma indevida. Ainda mais quando parece que você tem razão. Ainda mais quando parece que você tem por que dizer aquilo. Eu acredito que talvez você nessa semana, ou nesse mês, você perdeu a paciência com alguém. É bem provável que nesse mês aqui você falou de um jeito que não devia ter falado. Você retrucou de uma forma que não devia ter retrucado. Você reclamou de um jeito agressivo com alguém, ou talvez você tenha até falado alguma bobagem para agredir, porque a raiva tomou conta de você e do seu coração. A gente sabe, e a gente fala muito disso, que a gente tem um sangue quente. O sangue latino é um sangue quente. Eu já vi gente dizendo assim: ó, aqui pastor, eu não tenho sangue de barata. Eu sou crente, mas não pisa no meu carro, porque aí o sangue sobe e aí me segura. Eu já vi crente dizendo assim: pastor, eu dou um caminhão para não entrar numa briga, mas dou 2 para não sair dela. Eu já ouvi gente falar assim. Na verdade, quem é que não tem dificuldade com isso? E o que será que a Bíblia nos ajuda com esse problema tão comum que é o problema da ira? O que será que a Bíblia tem a dizer para nós? Continuando no nosso texto de Tiago, você pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Se você não tiver aí a sua Bíblia, não tem problema, vai aparecer o texto aqui. Você pode acompanhar a leitura comigo. Mas Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, há uma recomendação, uma instrução pastoral de Tiago, que diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, que nos orienta, que nos guia, pela Tua palavra que nos corrige, pela Tua palavra que nos traz esperanças. Pai, que o nosso coração, nessa manhã, esteja aberto, que as nossas defesas estejam caídas, e que o Senhor tenha completo acesso à nossa mente e ao nosso coração com a Tua palavra. Queremos ser pessoas melhores. Queremos ser pessoas que imitem Jesus Cristo. É isso que pedimos a Ti, Pai. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tiago está preocupado. E ele sabe que a ira é um problema. Por isso ele está dizendo que a gente deve ser pronto para escutar e tardio para falar e tardio para explodir. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente escutar mais e falar menos. Mas a gente faz o contrário. A gente tem dificuldade de ouvir e tem muita facilidade de falar. O que é ira? Como é que a gente pode definir ira?
Acho que... tem água aqui, obrigado. Eu peguei uma definição desse livro chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. E o autor diz o seguinte, que ira é uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse conceito, nessa definição de ira. Ele está dizendo que ira é algo que fazemos e não algo que temos. A ira, ela não é uma emoção, ela é uma ação. A gente age, a gente é impulsionado pela ira. Por isso a gente tem que encher o nosso coração de coisas boas. Por isso que ele está dizendo aqui nessa definição, você tem que reconhecer e arrancar alguma crença que é pecado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe na sua cabeça hoje alguém que você não para de pensar, que você não consegue tirar da cabeça? Existe alguma situação que te machucou, te magoou, te frustrou, e você não consegue tirar aquilo da sua cabeça? Você diz, eu tenho que dar um jeito nessa pessoa, eu tenho que dar um jeito nisso. Você vai para o serviço, aquilo está na sua cabeça. Você vai almoçar, aquilo está na cabeça. Você vai tomar banho, aquela situação está na cabeça. Se você não tirar isso da sua cabeça, uma hora você vai explodir. E você vai agir contra essa pessoa. Por isso, você tem que arrancar. Outra coisa que eu tenho me ajudado. Eu lembro uma vez que eu bati o carro, porque eu gostava de andar colado no carro da frente. E eu dava um sinal, e eu dava uma buzinadinha, e eu dava seta, porque eu queria passar. Ele não saía. Colava no para-choque. E vai sair. Um dia o cara freou. Imagina o que aconteceu. E ainda eu dei um azar danado. Ou sorte, né? Porque quando ele freou, a traseira do carro dele subiu. E a minha entrou debaixo. Então o carro dele não amassou nada. Mas o meu carro quebrou farol, quebrou grade, furou radiador. Foi um prejuízo danado. E a minha esposa sempre falava, não cola, não cola. Até o dia que eu aprendi. Então assim, às vezes você tem que pensar nisso antes de acontecer. O que será que está me motivando? Lembra numa situação que você ficou irado essa semana, ou as 2 semanas passadas, ou nesse mês? Quando foi que você perdeu a paciência com alguém? Quando foi que deu vontade, ou você falou coisas, ou você perdeu a estribeira? O sangue ferveu e você não conseguiu segurar. Pensa qual foi o desejo que você tinha e que foi frustrado. Pensa se não é porque você tinha uma vontade grande de fazer uma coisa e não deu certo. Você quer chegar na hora. Você sai de casa um pouco atrasado. E você quer chegar no horário. E aí você pega aquele irmãozinho na sua frente, com aquele chapéuzinho, dirigindo, bem tranquilo, em terceira, na faixa da esquerda, né? E você vem. E aí você fala, né? O que você faz? Senhor, qual que é o desejo agora aqui que está sendo frustrado? Ele tem que sair da minha frente, porque eu tenho que chegar no horário. Mas eu podia ter saído mais cedo. Mas eu fiquei enrolando. Mas eu desliguei lá o celular, e aí deixei no soneca mais 10, 15 minutos, e agora eu estou aqui querendo espirrar esse homem da minha frente, jogar ele lá no Tietê, lá na Marginal Pinheiro, né? Lá dentro do rio, para ele sair da minha frente. Qual é o desejo do meu coração que não está sendo realizado? Eu chego no cinema com a galera, com a família, com os amigos, e a gente vai assistir um filme.
e eu estou doido para assistir aquele filme. Aí na hora o pessoal muda de filme. Aí vocês, peraí, faz 2 semanas que eu estou babando para assistir esse filme. Agora você vem dizer que vai mudar o filme, então vocês vão assistir aquele que eu vou assistir esse. Então eu vou embora assistir em outro lugar. Eu estou só dando um exemplo, mas você sabe o que acontece. Eu sei. E uma das coisas que eu tenho que fazer é parar e pensar. Eu tenho direito de executar esse desejo que eu estou querendo. Essa raiva realmente ela é legítima. Veja o que o Tiago está dizendo. Nós temos que ser tardios para falar e tardios para irar. O que é uma pessoa? O que é tardio? É lento, vagaroso. Sabe aquela pessoa que você conta uma piada na sexta-feira e ela vai rir na segunda? É assim. Cara, você é lento demais para entender as coisas. Você tem que repetir 2, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa e ela fala, cara, não estou entendendo. Você sabe que os discípulos eram assim? Lembra do dia que Jesus encontrou eles no caminho para Emaús? Jesus tinha morrido, fazia 3 dias, ele já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para algumas pessoas, e 2 discípulos desistiram, voltaram para Emaús. Estão lá no caminho conversando. Rapaz, que coisa, hein? Que tragédia. E a gente achava que esse Jesus aqui era o Messias, né? E a gente botou todas as fichas nele. Rapaz, a gente embarcou com ele. E agora, hein? Agora ele morreu, acabou a história. Já era. Vamos para casa, vamos embora. E aí Jesus se aproxima. Eles não conseguem perceber que é Jesus. E começam a se lamentar e contar as coisas. E aí Jesus fala assim: ó nércios e tardos para entender o que está escrito na Escritura sobre o Messias. Vocês são lentos. E às vezes a gente é assim. A gente é lento para entender, mas é rápido para falar. E é muito rápido para ficar irado. Então, queridos, o que Tiago está dizendo aqui é que você tem que ter um pavio de 1 quilômetro e tem que ter 2 orelhas desse tamanho assim, para escutar, e um pavio bem... Ele diz assim: pois a ira do homem não produz o que? A justiça de Deus. Deixa eu colocar essas perguntas para você. Depois, se você quiser, esse slide vai estar no site da igreja, você pode copiar, você pode baixar, tá certo? Mas faça essas perguntas quando você se sentir com raiva ou irado. Eu fico irado pelas coisas certas? Esse motivo que eu estou ficando irado, ele é justo? Eu expresso a minha raiva da maneira certa? Porque uma coisa é você falar, e você pode falar quando alguém está errado, mas às vezes a maneira como a gente fala é que estraga tudo. Então, como é que você expressa essa ira, esse descontentamento? Quanto tempo dura a sua ira? Ih, pastor, ó, eu demoro para esquentar, mas quando eu esquento, para esfriar demora. Nem chega perto. Poxa, mas já passou 1 mês. Só 1 mês. Quão controlada é a minha ira? Eu tenho controle sobre ela? O que motiva a minha ira? Qual é o motivo? A minha ira, ela já está engatilhada e apontada para o pecado do outro. Eu já chego com um gatilho. Você já viu aqueles filmes, né? Que a pessoa vai entrar, o policial vai entrar na sala lá que está o bandido, ele já engatilha a arma, né? Já entra engatilhado. Mexeu, pá! Às vezes a gente é assim, a gente já vai falar com a pessoa engatilhada. E eu volto a repetir para você: a ira do homem não produz a justiça de Deus.
E por último, qual é o efeito da minha ira? Qual é o efeito da sua ira sobre as pessoas que estão do seu lado? Imagina como seria o nosso casamento se a gente fosse tardo para se irar e rápido para ouvir. Imagina como seria o relacionamento do casal. Mais harmonioso, mais afetividade, mais diálogo, mais compreensão, mais abraço, mais companheirismo, menos isolamento, menos frieza. Como é que seria dentro da sua casa, no relacionamento no lar, se você não explodisse tanto? Se você demorasse mais para falar, demorasse mais para explodir e pudesse escutar melhor. Como seriam esses relacionamentos? No trabalho, na rua? Quanta gente não morreria? Estava saindo de casa hoje e vi uma outra notícia lá: discussão no trânsito termina em morte. Você ouve isso todo dia. Campanhas, o governo gasta milhões de reais em campanhas para ajudar a ter paz no trânsito. Como seria diferente isso? Como seria diferente os nossos relacionamentos com as pessoas se a gente tivesse um compromisso de dizer: eu vou escutar mais e vou falar menos, eu vou ouvir mais e vou conter a minha ira, eu não vou explodir, porque se eu explodir, eu não faço a justiça de Deus. Se eu explodir, Deus não vai ser glorificado. Se eu explodir, o meu testemunho vai manchar a honra de Cristo. Então eu vou ficar calado. É difícil, mas eu quero dizer para você: Deus não nos deixa sozinhos nessa caminhada. Ele está conosco. Você pode pedir a Ele, você pode orar a Ele, para Ele te ajudar a melhorar a sua ira. Quem sabe você precisa de ajuda. Quem sabe você precisa de um companheiro de oração, uma companheira de oração para dizer: olha, eu tenho uma grande dificuldade nessa área, ora por mim. Peça para Deus me ajudar a me dar paciência, mansidão, domínio próprio. Talvez você tenha que ter alguém na sua vida que você tenha que prestar contas e dizer assim: olha, domingo que vem, cobra de mim se eu mudei alguma coisa. Eu saio com o carro, se eu estiver sozinho, estiver com a minha família, eu imagino Jesus no banco do passageiro. Você já imaginou se dar uma carona para Jesus? Senhor, vamos comigo ali no meu trabalho. Senhor, agora vamos dar uma volta aqui que eu vou até o shopping, vou até... O que será que Jesus vai falar para você? Rapaz, vai devagar aí, meu. Maneira. Deixa ele passar, qual é o problema? Deixa o motoqueiro ir embora, não vai atrás dele não, calma. Eu fiquei imaginando isso. Eu fico imaginando assim, um motorista um chofer particular de Jesus. E aí eu tenho que tratar Jesus muito bem. Então eu tento dirigir com calma, imaginando o que Jesus está pensando aqui. Será que ele está tomando um tranco aqui comigo? Né? E segurando aqui, dizendo: rapaz, vai devagar. Isso me ajudou. Pode ajudar, não sei você, mas pensa nisso. Você precisa ter um compromisso de mudar. Ter um compromisso de mudar. Eu falaria para você o seguinte, ó, você conhece aquele bicho ali? Conhecido como bicho preguiça? Hã? É mais ou menos assim agora. Você vai ser um bicho preguiça da ira, tá? Fica assim, ó, até você conseguir chegar, né? E já passou a vontade de explodir. Seja rápido para escutar. Seja lento para falar,
e seja vagaroso para irar-se. Amém? Vamos fazer esse compromisso? Vamos? Amém? Amém? Amém. Vamos fazer esse compromisso? Amém. Ok, tem gente que está querendo, tem gente que está meio assim. Olha, não vai ser de uma hora para outra. Mas uma coisa eu te falo: se você fizer um compromisso, Deus vai honrar você. Quando você diz: Senhor, chega, eu não quero mais ser conhecido ou ser conhecida como alguém que tem pavio curto. Eu agora quero ser conhecido ou conhecida como alguém que traz harmonia, paz, que traz ajuda. Amém? Senhor, sem a tua ajuda, nós não conseguimos. Porque a questão aqui, Pai, não é só mudar o nosso comportamento, é mudar as nossas convicções. A questão aqui não é ter um comportamento melhor, é parar de pecar. E o Senhor pode nos ajudar com isso, Pai. Nós queremos mudar a nossa vida. Nós queremos assumir um compromisso diante dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa família, da nossa igreja, diante dos amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde nós estivermos, Senhor. Queremos ouvir mais e falar menos. Queremos ouvir mais e não se irar. Ajuda-nos, Senhor, nesse compromisso. Queremos mudar o ambiente do nosso trabalho. Queremos mudar o ambiente da nossa casa. Queremos mudar o relacionamento que temos com as pessoas. Nós não queremos, Pai, levar a discórdia, a raiva, levar, Senhor, a desarmonia. O que nós queremos é levar a Tua paz, a Tua harmonia, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor. É isso que nós queremos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no poder do Teu Espírito, que age no nosso coração, que age na nossa mente, que age no nosso interior, para nos transformar. Tua palavra diz que somos novas criaturas. Tudo se fez novo. E é nessa novidade de vida, Pai, que nós queremos andar pela fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém.